Voz de Brasília completando 30 anos de existência. E agora nós vamos entrevistar, para coroar essa nova etapa da Voz de Brasília, o senador do menor estado do Brasil, mas não o menos importante, senador Rogério Carvalho. Bom, primeiro, satisfação de estar com você, desses 30 anos, comemorando os 30 anos. O nosso estado é um estado que tem o menor território, mas não tem a menor população. Nós somos um estado rico em petróleo, em gás natural. Temos o Rio São Francisco banhando toda a fronteira norte. Temos um litoral extenso para o tamanho do nosso estado e pouca área de semiárido. E mesmo o nosso semiárido é bastante produtivo. Então, um estado com grandes potencialidades econômicas, que bem governado pode dobrar a renda dos sergipanos. É essa história que nós vamos contar para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre o estado de Sergipe, capital Aracaju, né, um estado pujante que tem grandes atrações, e nós vamos ouvir agora ao vivo aqui com o senador Rogério Carvalho. Senador, para ser eleito vereador, deputado, é um passo galgado na política. E o senhor tem uma história muito grande. Agora, ser eleito senador é diferente, né? Como é que foi essa trajetória do senhor? Bom, eu comecei na vida como presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, coordenador da Pastoral Universitária de Sergipe, e fiz um tempo de formação. No tempo que eu fiz formação como médico, já formado na Federal de Sergipe, eu fui para São Paulo, eu fui presidente do sindicato, da Associação Nacional de Médicos Residentes. Eu voltei para Sergipe, voltei para ser secretário de Aracaju, secretário de Saúde de Aracaju. 5 anos depois eu fui candidato a deputado estadual, fui eleito. Aí o governador me convidou, virei secretário de Estado da Saúde. Saí em 2010, fui candidato a deputado federal, fui o mais votado da história até aquela eleição, como deputado federal. Em 2014 fui candidato a senador, perdi a eleição. Em 2018 consegui vencer as eleições, numa eleição muito improvável, mas eu consegui vencer. Estou aqui na metade do primeiro mandato de senador. Primeiro mandato, bem dito, né, que vão ter outros aí. Espero. O senhor já foi também candidato a governador quase por 2%, né, um pouquinho mais. O senhor quase que deixa o Senado e vai governar o seu estado, né? Seria uma coroação, né? Eu tenho um compromisso muito grande com o meu estado, então me dispus a ser candidato, mesmo sabendo que teria contra mim a máquina do governo do estado, a máquina da prefeitura de Aracaju e do governo federal e mais 62 outras cidades, prefeitos e as suas respectivas administrações contra mim. E mesmo assim a gente ganhamos no primeiro turno, lideramos as pesquisas, e aí no final a gente não conseguiu superar a força da máquina, a força do dinheiro que foi utilizado e das fake news, que é um grande problema das eleições modernas. São as mentiras contadas em véspera de eleição que o candidato ou a candidata não tem como reverter. Então, nós temos fake news que foram do tipo Lula pedindo para não votar em mim, pedindo para votar no número que era o número do meu adversário, que foi, na verdade, um comício que Lula fez em Belo Horizonte, isso foi usado contra mim. Então, esse tipo de disputa, ela se tornou muito desleal, com fake news e abuso do poder econômico e político, que nós fomos vítima na última eleição do governo do estado. Bom, mas teve lá quase 50% dos votos. Depois de falar em eleições no estado, o presidente Lula teve quase 70% dos votos, graças, claro, ao trabalho do senhor. Na última eleição que ele concorreu, ele perdeu em Aracaju, e nas últimas 2 eleições, onde eu fui candidato a senador e agora candidato a governador,
o PT ganhou em Aracaju e ganhou no estado inteiro. E ganhou Muito bem, né? 68% dos votos nas duas, praticamente. Verdade. Senador, eu vou perguntar para o senhor, fazer uma pergunta que eu gosto de fazer aos entrevistados, o projeto do senhor ao Senado. Mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria que o senhor nos citasse um fato marcante da sua vida, talvez o mais marcante, ou algo que a sua história, que ficou marcado na sua história, ou alguma coisa que veio à sua memória. O fato mais marcante da minha vida foi escolher, o momento que eu escolhi fazer medicina, né? Porque isso mudou o rumo da minha vida, me permitiu fazer uma opção de vida voltada para os mais pobres. Mas não foi fácil, né? Porque uma família grande como a do senhor, como é que o senhor despontou para uma faculdade tão difícil, tão concorrida? Eu morava com a minha tia na capital e eu tinha consciência de que se eu não passasse no vestibular eu tinha que voltar para o interior. Então eu tinha que estudar e passar. Então eu tive que me dedicar a estudar, superar as dificuldades e conseguir ser aprovado aos 17 anos para o curso de medicina na Universidade Federal de Sergipe. E escolher medicina, para mim, foi um marco fundamental no rumo da minha vida. Porque depois que eu escolhi a medicina, eu escolhi a saúde pública. E eu escolhi a saúde pública porque na pastoral universitária eu fiz a minha opção preferencial pelos pobres, e aí resolvi fazer saúde pública e a política passou a fazer parte da minha vida profissional e da minha vida como um todo. Eu tenho uma filha de 12 anos que sonha em fazer medicina e ela assiste todas as entrevistas que eu faço e é a minha crítica, né? Ela faz a minha crítica. Então, eu quero que ela ouça e depois só vai saber depois o resultado do que ela vai falar. Mas então vamos falar agora do Senado Federal. Nós acabamos de passar aí pelo arcabouço fiscal, o governo está com inúmeros projetos, nós estamos inclusive, nós fazemos o Anuário Brasileiro de Economia, Turismo e Meio Ambiente, mostrado aí para a Câmara, e nós estamos fazendo um caderno de abertura com as principais ações que o governo federal vem desenvolvendo. Esse caderno já está pronto, é claro que até a edição ser lançada vai acrescentar mais algumas coisas, mas nós estamos fazendo isso. E o senhor, qual é o trabalho que o senhor vem fazendo aqui no Senado Federal? Conte aí para os nossos telespectadores. Nós temos iniciativas legislativas em várias frentes. Então, eu tenho o projeto da responsabilidade sanitária, que reorganiza o Sistema Único de Saúde para garantir que cada centavo seja identificado o seu gasto, ampliando a capacidade de atendimento e diminuindo o tempo de espera das pessoas para serem atendidas. Eu tenho o Estatuto do Paciente, que também está tramitando, que é um projeto de lei que define o direito do paciente quando em tratamento. Eu tenho um projeto sobre crédito de carbono, que é muito importante. Agora tem uma PEC de minha autoria que está sendo votada para garantir a gratuidade do transporte no dia da eleição. Sou autor do projeto de lei da gratuidade do transporte escolar, porque não é concebível que pessoas que não têm renda, que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, tenham que pagar o transporte para 2, 3 filhos irem, mesmo sendo meia passagem, é impossível para essas famílias pagarem para os filhos se deslocarem para a escola. Já tenho 2 projetos aprovados, né? Um que torna a pessoa com deficiência visual monocular, como eu, que tenho um olho só, possa ser considerada deficiente físico. Não parece, não. Mas sou cego do olho direito e aprovei esse projeto. Já foi sancionado pelo ex-presidente e também aprovei um projeto de minha autoria, tenho aprovado um projeto de minha autoria, que permite reduzir a dívida pública brasileira bruta em mais de R$1 trilhão, derrubando a dívida bruta e abrindo espaço fiscal para investimento. E investimento a gente sabe que é geração de emprego, de renda. Então, tem centenas de projetos tramitando em minha autoria. Além
de viabilizar, através de empréstimos, emendas e recursos da União para o Estado, aproximadamente R$ 1 bilhão distribuído em 100% dos municípios. Fiquei cansado aqui só de ouvir. Muita. A gente trabalha muito. É bom que o pessoal saiba, né? Porque às vezes ele vê o político pela televisão os mal feitos, né? Mas os bem feitos não são divulgados, né? E o nosso canal está aqui para isso, para divulgar as ações que o senhor vem fazendo em prol do povo brasileiro, em prol da nação brasileira. E o seu fato de o senhor ser médico e ainda trabalhar na sanitária, né? Saúde pública. Na saúde pública, é muito importante isso. Eu gostaria que o senhor mandasse um recado para os sergipanos, né, que estão lá em Sergipe, que estão no Brasil inteiro, né? Eu quero mandar um recado para todos os sergipanos e para todos os brasileiros, brasileiras e as sergipanas também. O nosso trabalho aqui ele é intenso. É óbvio que a gente, quando está no Parlamento Nacional, no Parlamento Federal, a gente está legislando para todos, mas a preocupação e o empenho em garantir a chegada de recursos e de benefícios para o Estado de Sergipe é uma prioridade do meu mandato, do nosso mandato. E dizer ao povo de Sergipe que não perca a esperança. Nós chegamos perto e vamos continuar na luta para garantir que o nosso Estado possa se desenvolver e ser uma referência de um povo próspero, porque o que traz prosperidade é dinheiro no bolso. As pessoas com uma renda maior poder realizar os seus sonhos, viver mais confortável. Esse é o desafio que a gente precisa todos os dias buscar. As pessoas merecem, as pessoas têm o direito de ter uma vida melhor. E agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é o primeiro secretário do Senado Federal, da mesa diretora dos trabalhos. Como é ser o primeiro secretário? Bom, o Senado tem uma estrutura muito profissional, administrativa. Então, eu cuido de uma parte, como se fosse o síndico aqui tanto dos apartamentos funcionais quanto do complexo do plenário, os anexos, a prestação de serviços. Para manter tudo isso funcionando, passa em parte por mim, os técnicos do Senado. Então, uma atribuição nobre e também um papel de substituir o presidente eventualmente na presidência das sessões e, em alguns momentos, representar o Senado institucionalmente. Então, é uma função bastante nobre. Então, é praticamente uma cidade, né? Funcionários, as instalações, tudo é uma cidade. Né? É uma cidade com uma equipe técnica concursada e corpo técnico do Senado que dá suporte para fazer a gestão. Mesmo assim, hoje eu já cheguei aqui, já encontrei a cancela ali quebrada, já perguntei por que a empresa faliu, está licitando. Você vê reclamação de alguns lugares que o serviço de manutenção não está funcionando, então você tem que ir atrás, tem que ficar de olho, né, para poder não deixar, principalmente, os servidores mais humildes em situação de dificuldade. E na casa do senador, o senador reclama, vai, mas o motorista às vezes reclama e a empresa não chega. Então a gente precisa olhar por esses que são que tem voz menos ativa para garantir que o serviço de qualidade chegue para todos. Os sergipanos, então, estão muito bem assistidos, porque se o senhor se preocupa com uma cancela que está quebrada, uma coisa simples, obviamente só vai se preocupar com o macro também, né? Para poder atender essas necessidades quando só for governador lá do estado, né? Quem não se preocupa com o detalhe não consegue ver o grosso também, né? Você tem que se preocupar com as coisas grandes, as coisas estratégicas, relevantes, mas às vezes o detalhe mostra o seu cuidado, o seu zelo pelo espaço que você dirige, que você tem responsabilidade sobre ele. Senador, eu estou muito feliz de poder estar aqui com o senhor, né? Quero mostrar também para as câmeras o almanaque que nós fizemos dos 60 anos de Brasília. Também a gente vai ter a oportunidade de fazer a próxima edição também e contar com um artigo do senhor ou uma entrevista que o senhor faça também para poder ilustrar
esse nosso trabalho. Eu acho Brasília uma das cidades mais bonitas do mundo. Queria dizer para os brasilienses e todos que vieram morar em Brasília, conheço muitas cidades do mundo, mas poucas são um monumento arquitetônico, artístico, como é Brasília. E, além disso, é uma das poucas cidades-parques do mundo. Brasília é uma cidade-parque e uma cidade monumental. É um espetáculo de cidade e Juscelino Kubitschek fez um grande bem ao Brasil quando construiu Brasília a partir do urbanismo do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer, o traço do Oscar Niemeyer. Muito obrigado. Nossa agência está sediada em Brasília, nós temos filiais de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste também, mas eu fico muito feliz de ouvir isso do senhor. Eu pedi minha assessoria para pegar a plaquinha do YouTube, para a gente convidar os nossos telespectadores para nos acompanhar, os seus seguidores também, para nos acompanhar no YouTube. Essa plaquinha aqui foi um parceiro nosso que fez, um patrocinador, que é a LM Comunicação Visual, né? Então, mostraria a plaquinha do YouTube. Pede aí, pessoal, para clicar na sua entrevista. Clique aí, vejam essa entrevista e acompanhem o nosso Instagram também, o Instagram e as redes sociais. Qual que é o Instagram do senhor? Rogério Carvalho. Então, siga aí a gente, viu? E agora eu quero prestar uma homenagem para o senhor, que é todos os nossos participantes vão receber esse diploma, que a gente vai fazer a abertura para o senhor aqui agora. Uma singela homenagem para o senhor ter disponibilizado o seu tempo para contar aqui a sua história e participar desse momento histórico da nossa agência também. É um diploma de honra ao mérito, né? A editora Voz de Brasília, Instituto Brasil Just, confere o presente diploma ao senador Rogério Carvalho pela sua entrevista para o documentário Voz de Brasília 30 anos, uma nova história. Deixa eu assinar primeiro para o senhor mostrar. Tem uma caneta aí? Tem. A nossa presidente do Instituto Brasil Just, que é um instituto parceiro nosso, não pôde vir hoje, mandar um abraço para o senhor. Ela já assinou e eu assinei aqui agora. Vamos lá. Muito obrigado. Maravilha? E agora tem mais uma homenagem também. Esse troféu é o troféu dos 30 anos da Voz de Brasília. Ele vai ser, eu quero também passar para as mãos do senhor e quero também mostrar para a câmera para tirar também uma fotografia. Muito obrigado, vamos deixar aqui e vamos fazer os agradecimentos finais. Eu vou deixar para o senhor aberto ao microfone, né, para que o senhor faça a sua despedida dessa entrevista. Quero agradecer ao Paulo Fayed, que é o entrevistador responsável por esse documentário sobre os 30 anos da vida de Brasília, ou que ele acompanha a vida de Brasília, e mandar um abraço para todos os sergipanos, todas as sergipanas, e desejar mais 30 anos de sucesso para o canal A Voz de Brasília. Muito obrigado. E eu quero agradecer também a você, né, que está assistindo, que vai compartilhar no YouTube, desejando a você que tenha um ótimo final de ano. Já estamos aí em agosto, né, estamos caminhando no final do ano, chegando a chuva aqui na capital federal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.